Mais uma vez, estou muito feliz de estar aqui. Eu trago a saudação da pastora Ângela, do pastor Nicélio, tá? Da nossa igreja. Eu pertenço à Assembleia de Deus Ágape e estou muito contente de estar conhecendo aqui algumas irmãs. Alguns rostinhos aqui já são conhecidos. Eu já vi aí pela obra, né, pastora? Eu acho que tem alguma coisa a ver na estiva e com a pastora Marli Quadros. Eu tô lembrando de um evento lá que você estava. Das irmãs lá, né? Ah, tá vendo? Eu pensei, eu conheço ela, a gente vai digerindo. Ah, da onde, né? Amada, sem perca de tempo, vamos abrir a nossa Bíblia em Juízes. Glória a Deus. Aleluia. Juízes 4, no versículo 17. Vou colocar aqui. Ok, vamos lá. Amém? Glória a Deus. Porém, Cícera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, queneu, porquanto havia paz entre Jabi, rei de Azor, e a casa de Éber, o queneu. Saindo Jael ao encontro de Cícera, disse-lhe: entra, Senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para a sua tenda e lhe pôs sobre ele uma coberta. Então ele disse assim: dá-me, eu peço-te, de beber um pouco de água, porque eu tenho sede. Ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. E ela disse mais: põe a porta da tenda. E há de ser que se vier alguém te perguntar, hás aqui alguém? Responde não. Ele falou para ela: se alguém perguntar, você vai dizer que tem alguém aí? Ela vai dizer, é para você dizer não. Então Jael, a mulher de Éber, ela tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo e foi mansamente a ele e lhe cravou a estaca na fronte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto, e assim ele morreu. E eis que, perseguindo Baraque e Cícera, Jael lhe saiu ao encontro e lhe disse: vem mostrar-te-ei o homem que procuras. E ele a seguiu, e eis que Cícera jazia morto, e a estaca, com a estaca na fonte. Assim Deus, naquele dia, humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E cada vez mais as mãos dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. Amém, amados? Essa mulher que eu quero falar hoje para vocês, né? Eu já citei o nome dela aqui. O nome dela é Jael. Jael, ela foi uma mulher muito astuta. Ela foi esposa de Éber, e a Bíblia conta que Jael, ela pertencia à tribo dos queneu, um povo seminômade. E esse povo era seminômade no deserto. Desde o tempo de Moisés, eles mantinham contato bastante próximo com os israelitas. E eles se dedicaram à agricultura. Também eles eram metalúrgicos, né? E provavelmente havia adquirido suas aptidões para aquele serviço, né? Nas minas ali de cobre que tinha, né? E ali nas penículas dos Sinais tinha aquelas minas de cobre, né? Aquelas minas egípcias. Então eles estavam ali, né? E o marido
dela, eu observei aqui que o nome dele, Eber, significa aliado. E havia deixado o povo todo acampado no extremo norte ali, e aliou-se a Jabim, talvez ajudando a desenvolver carros de guerra poderosos ali. Assim, a decisão de Jael de tomar partido dos israelitas e não dos cananeus, né, os aliados do seu marido, foi extremamente significativa. E essa atitude dessa mulher significa que ela colocava o seu compromisso com Deus acima do mesmo do seu marido. Porque ela não foi lá tomar o partido do lado do marido, ela tomou o partido do lado opositor. E muitas vezes é uma atitude que nós temos que tomar, amadas. Porque quando você vê que o seu marido está do lado oposto, você tem que guerrear a guerra. Mas não é a guerra que ele está lá. É a guerra do Senhor, que é você esclarecida espiritualmente para guerrear essa guerra. E ele não. Ele estava fazendo aliança com um povo que não era para ele fazer aliança. E muitas vezes o teu esposo está fazendo aliança com as coisas do mundo, com as coisas mundanas. E você não pode ter aliança com o mundo. É essa interpretação que eu quero que você tenha hoje. E nesse relato demonstra que Jael, ela deixou claro, evidente. Ela foi astuta a chamar o Cícera e o abrigar ali na sua tenda. Ela ofereceu leite, pode até ter sido até um iogurte lá que ela ofereceu, né? Porque o iogurte é uma bebida preciosa para os beduínos. Se oferece para as visitas, né? E isso fez ele adormecer. Eu observo também, quando a gente está com o filhinho lá que não dorme bem, você faz aquele leitinho, né? O Felipe, quando não tinha sono muito bom, eu fazia aquele leitinho caramelado, né? Eu tinha mel, ponhava um melzinho, quando não tinha, fazia aquele caramelinho de açúcar e ponhava um leitinho, uma canelinha, ou até mesmo uma chocolatada e leva aquele copinho de leite. Nossa, você toma, parece que um leitinho quentinho, assim, dá um soninho depois, né? Aquele leitinho. E a Jael, ela foi astuta quando ela pegou aquele leitinho e ela fez ele adormecer. E ela estava usando uma ferramenta de trabalho, que era uma estaca. E a Bíblia fala que um martelo, que servia para quê? Para armar as tendas. Jael, ela matou seu hóspede, o inimigo de Israel. Aleluia, esse inimigo de Deus. E é muito irônico Cícera se refugiar na tenda de uma pessoa amistosa, encontrando ali a sua morte, né? Ele fugiu atemorizado, né? A Bíblia fala daqueles guerreiros poderosos que os perseguiram, mas ao mesmo tempo ele confiou a sua vida àquela simples mulher. Aleluia. Cícera é um grande guerreiro. Ele sofreu a maior de todas as humilhações ao morrer pelas mãos de uma mulher. E Jael, por sua vez, ela foi exaltada. Foi um ato heróico que ela fez, que até em Juízes 5, versículo 24, conta, né? No canto de Débora, cita lá. E cumpriu-se uma profecia, né? Juízes 4, do 9 ao 21. Dessa atitude, Deus deu uma vitória gloriosa, mostrando ser assim o Deus único, o Deus verdadeiro e poderoso. Glória a Deus. Aleluia. Falando dessa beduína, né?
perspicaz ela foi, né, nessa situação. Eu ainda achei aqui, contando mais sobre a história dela, que primeiro ela elaborou um plano, ela fez os cálculos e colocou em prática. Estratégia. O que o Senhor está falando? Você tem elaborado planos, você tem feito cálculos, mas por que você ainda não colocou em prática? O Senhor está falando com você, está te levando para você tomar uma atitude, para você estar dizendo, essa porta já está aberta. Você está elaborando, você está fazendo planos. Chegou o momento de colocar em prática. Aleluia. E ela fez isso. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Ela correu lá. Porque ela era uma mulher que ela tinha convicção. Aleluia. E o Senhor está falando para você. Aleluia. Tomar atitude como Jael tomou atitude. Porque mesmo que isso contrariasse o esposo, ela sabia que aquela terra era para ser do povo de Israel. Então, se ela tivesse ajudado o esposo dela, mais tarde, futuramente, viria a queda. E ela ia sofrer. Então, ela falou, não, eu preciso tomar a posição, eu preciso ter um lado. E ela foi pelo lado certo, o lado correto. Mesmo que isso desagradasse o esposo, eu acredito que depois que aquele povo tomou aquela terra e foi vitorioso, o esposo, olha, parabéns para você. Eu não estava percebendo, mas você percebeu. O que eu não vi, você viu. A Bíblia conta também que Esther, ela mostrou ser uma líder, um instrumento de Deus para cumprir um propósito ali que era eterno, né? Até hoje é celebrado, né, amadas, a festa do Purim. Os judeus, eles citam Esther como um instrumento do Todo-Poderoso para livrar Israel da destruição. Então, você tem que ser uma Esther, uma Jael, mulheres de estrategista, de batalha, mulheres de guerra. Aleluia! Glória a Deus. Também quero falar de uma mulher muito especial, que ela tem os seus predicados, as suas virtudes, né? As mulheres bíblicas. E essa mulher, ela venceu com dores as suas batalhas da vida. Aleluia! Mulher de fibra, lutadora. Uma mulher que na jornada até aqui tem convicção de que Deus a carregou nos seus poderosos braços para poder superar traumas de infância. Sabe quem é essa mulher? Sabe quem é essa mulher? Essa mulher é você. Essa mulher sou eu. Aleluia! Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. E eu dei o título dessa mensagem, mulher, você é uma arma secreta de Deus, para ser usada para a edificação do seu lar, para estabelecer o reino de Deus. Você foi criada à imagem de Deus. Querida, olhe para você mesma. Faça uma autoanálise da sua vida. E veja que linda história existe em você. E o quanto poderá ainda fazer. O quanto Deus tem feito por você. Muitas coisas maravilhosas. A família precisa de uma mãe, esposa dedicada, não apenas uma armadeira que faz limpeza, que deixa tudo organizado. A sua família precisa sim
mulher que os filhos possam se orgulhar da mãe que tem, e com alegria. Lá em Provérbios 31, versículo 28 diz assim: os seus filhos dizem para os colegas: minha mãe é formidável, é a melhor do mundo. Que o esposo possa dizer: mulher virtuosa, quem o achará? Eu achei esta mulher. Provérbios 31, 29. Aleluia! E o seu esposo dirá, cheio de orgulho: pode haver muitas boas esposas nesse mundo, mas eu tenho a certeza que nenhuma delas é melhor que você, a mulher de Deus para a minha vida. A igreja precisa de uma mulher que se dedica os seus talentos na sua causa, na causa do reino. A sociedade precisa de uma mulher que se dedica a guerrear as suas guerras. Aleluia. Provérbios 31, 30 e 31 diz assim: os encantos de uma mulher pode ser apenas uma ilusão e a beleza não dura para sempre, né? Mas a verdadeira beleza e a honra de uma mulher está em amar e obedecer o Senhor. Seja esta mulher, seja feliz, transmitindo felicidade ao seu redor. Você consegue, você pode, é você que decide. Glória a Deus. Abençoar. Oh, Glória a falando Deus. de Jael, uma mulher que ficou conhecida por ter matado o Cícera. Mas o Cícera não era qualquer um, não. O Cícera, ele era o general do exército de Jabim. E aquele rei cananeu estava ali, irmãos, passando por essa situação, né? O general dele foi morto por uma mulher. Aleluia! Glória a Deus. A sua história na Bíblia, né? Fala sobre ela, apesar da Bíblia não falar muito, né? Quem foi ela, né? Quem foi Jael? Mas fala que ela é esposa do Eber, né? Que significa aliado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E esse povo queneus, eles eram nômades de linhagem midianita, né? E Moisés, a Bíblia fala que Moisés, inclusive, se casou com uma midianita, uma mulher do clã lá dos queneus, e o seu cunhado acabou indo para Canaã, né? Junto com os israelitas e formando ali descendentes naquele lugar. Então Eber, o esposo dela, era descendente dessa família, que já havia, né, se separado dos queneus e estabelecido ali uma residência perto de Guedes, no território de Naftali. Então ela aparece na Bíblia nesse contexto de guerra. Ela aparece ali no momento que o Senhor ouviu o clamor de Israel através da profeta Débora, né? O Senhor usou essa profetisa. Deus considerou ali esse homem da tribo de Naftali, chamado Baraque, para liderar os israelitas contra aqueles exércitos cananeus, né? Contra o exército do rei Jabim, sob o comando de Cícera, né? Eu falei que ele era o general. Mas diante do grande poder militar daquele exército, o que aconteceu? Aleluia. Glória a Deus. Baraque, ele ficou temeroso, ele se mostrou um tanto medroso. Aleluia. E aí o que aconteceu? Ele disse assim que ele iria para a batalha, mas teria uma condição. Só iria
para a batalha se a Débora estivesse do seu lado. Débora concordou, mas ela lhe avisou assim, que por conta disso, ele ia perder a honra de abater Cícera, hein? Na verdade, caberia a uma mulher a tarefa de matar o temido general, e essa mulher foi justamente a Jael. Aleluias. Glória a Deus. E eu observo aqui, irmãos, o que a Jael usou. Aleluia. Eu queria falar sobre a coberta, eu queria falar sobre o leite. Coisas que Jael tinha em sua casa. E Eber significa aliado, mas sabe o que significa o nome Jael? Cabra selvagem. Vocês vão até rir. Uma cabra selvagem. Aleluia. Ela não era uma judia, nem o seu esposo judeu. Eles eram de uma tribo nômade, como eu já falei para vocês, né? Mas eles vieram de lá, né? Que eu contei para vocês do Jetro, sobre de Moisés, né? Fala lá em Juízes 4:11, fala sobre isso. Mas o que Jael tinha? Ela tinha o quê? Uma coberta, um cobertor, e ela o cobriu com a coberta. O que o Senhor está dizendo? Cobertura espiritual, cobertura de oração. Esse problema, irmão, esse inimigo, ele precisa cair por terra na tua vida, na tua casa, no teu casamento. Então você precisa colocar uma coberta, cobertura espiritual. Aleluia. Lá no livro de Juízes 4:18 fala: Jael cobriu o general Cícera, era o problema, comandante do exército dos cananeus, com o que? Com uma coberta. Aleluia. Glória a Deus. Tem coisa também, amada, que você tem que cobrir. Toda mulher de Deus precisa pôr limite, o que pode ser visto e o que não pode ser visto. Amém? Amém. Nem tudo é para expor, nem tudo é para mostrar. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz assim que Jael, ela cobriu o inimigo com aquele cobertor. Para aquele plano ser concretizado, em que nada fosse visto. Não deixe o inimigo nem saber dos planos de Deus que está em teu coração. Aleluia. Eu também observo que nós falamos aqui que ela tinha um odre de leite, né? Que eu falei que podia ser até um iogurte. Ela abriu aquele odre, ela deu de beber para ele. Ele pediu água. Ele estava com sede, ele pediu água. Mas a água era o bem maior do deserto ali, né? A água para lavar os pés era dada aos amigos, para quem era bem-vindo. Ela não deu água ao inimigo, pois ele não era bem-vindo. Jael serve o leite, né? Ali, naquela época se coalhava o leite da cabra, né? Que é o iogurte, né? Que fazia uma coisa bem feita. E isso dava para os viajantes e forasteiros do deserto, né? E eu observei aqui que falava assim que dava para os hóspedes, pessoas que não eram assim, que estavam passando por ali. Para os outros lavava os pés, tinha todo o tratamento, mas para ele ela fez isso. A Bíblia conta também que em Juízes 5:25, né? Que ela tinha manteiga, né? Ela tinha ali pratos nobres e para oferecer também. Ela era uma mulher prendada, uma mulher capaz de ter em sua dispensa naquele deserto, hein, amadas, hein? Essa escassez espiritual na tua vida, esse deserto, o Senhor está dizendo: eu sou aquele que estou dando para você aí, ó. Os alimentos para alimentar. Aleluia. As estratégias para você guerrear essa guerra nesse deserto.
Mas ela também não serviu a manteiga, porque a manteiga também não é um prato para servir para os visitantes, né? E também eu observo também que não houve nenhum churrasco lá, né? Nem lentilhas, nem banquete, nem nada. Aleluias. Glória a Deus. E o que ela tinha na sua casa? Ela tinha a estaca. Essa mulher de Éber, ela tomou uma estaca daquela tenda. Ela tinha sido, a casa dela ali tinha sido fixada com aquelas estacas, para aqueles ventos fortes do deserto não arrancar a sua tenda, né, da areia. Que ali era ficado com a estaca. Então ela pegou uma estaca ali, né? Então a estaca segurava aquela tenda de pé. Aleluia. Glória a Deus. Estacas do amor, da confiança, da proteção. O Senhor está dizendo, coloque essas estacas para segurar a tua tenda, que é a tua casa. Aleluia. E ela tomou aquela estaca da sua casa para cravar na cabeça de quem? Do inimigo do povo de Deus. O comandante Cícera, Juízes 5:26 fala: tenha sempre em sua casa uma ou mais estacas contra o inimigo da sua família. Aleluia. Confiança, proteção, proteja sua família debaixo de oração, debaixo de conselho. E também Jael tinha um martelo, lançou mão de um martelo. Juízes 4:25 fala: essa mulher, ela não sabia manusear só as coisas de cozinha, né? Sabia só mexer nas panelas da sua casa. Ela também era perita em trabalhos braçais. Aleluia. E Juízes 5:26 fala, né, sobre isso aí. Ó, quer ver? A estaca estendeu a mão ao maço dos trabalhadores à direita e deu golpe em Cícera. Rachou-lhe a cabeça e furou-lhe e transpassou-lhe a fonte. Olha aí. Onde nós estamos falando. E esse martelo significa o quê? A palavra. Aleluia. Ela é como um martelo que esmiuça a pedra. Jeremias 23:29. A palavra. Jael tinha em sua casa o martelo que era a palavra de Deus, o conhecimento do Deus da palavra. Ela venceu o inimigo usando um martelo, palavra. Aleluia. A igreja, a mulher de Deus, precisa vencer o inimigo usando a palavra. Agora, só para concluir, já vi que já deu o meu horário. Conclusão: o que você tem na sua casa, mulher? Você lembra do tema que eu dei para essa palavra? Mulher, você é uma arma secreta na mão de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Agora é uma pergunta. Se você é uma arma secreta, eu quero perguntar: quais as armas que você tem usado? Porque uma arma, ela vem com munição, não é mesmo? E qual é a munição? Ou está faltando munição aí? O Espírito Santo está falando: o que você tem na sua casa? Se o inimigo chegar lá, o que você vai fazer? Você vai esconder ele, deixar ele escondidinho lá dentro? Ou você vai pegar a coberta, oração, vai jogar em cima e vai usar o quê? A estaca. Ela foi buscar a estaca na casa do vizinho? A Bíblia não cita que ela pediu emprestado. O martelo era de quem? Era da casa dela. E muitas vezes
nós vamos pedir emprestado martelo, nós vamos pedir emprestado estaca, sendo que o Senhor disse que as estacas são suas, e é as estacas suas que estão segurando a casa. Eu estou no comando, né, Manás? Mas é as estacas que eu dei para você segurar a tenda, que você vai usar. É o martelo, ferramenta de trabalho. Que você falar que você é frágil, que você não pode. Chama alguém mais forte que eu, porque o martelo é pesado de carregar. Mas é essas ferramentas que o Senhor te deu. Alimento, leite, irmãos. Aleluia. Que sustenta, que faz adormecer, que dorme. O inimigo deitou. E quando o inimigo caiu, né? Porque deitado não se dorme de pé. O inimigo estava deitado, ele estava caído. E quando ela fez ele cair, colocou ele para cair, ela foi lá e destruiu. A irmã falou algo que eu prestei atenção. Ela podia ter falado: sai daqui. E ele ia sair, mas ele ia sair, ele ia se esconder em outro lugar. Era para ser destruído. Tem coisas, amados, que você não pode dar embora. Você tem que destruir, você tem que jogar no lixo mesmo. Muitas coisas a gente guarda, muitos pecadinhos de estimação, muitas coisas que nós somos muitas vezes acumuladoras, guardando coisas do passado que trazem lembranças dolorosas. É um tal de guardar fotos antigas, de momentos que não foi feliz. É um tal de guardar lembrancinha de um passado triste, de um passado de dor, de um casamento que não foi bom, e fica vendo aquelas coisas e fica chorando. É um tal de guardar coisa velha, coisa quebrada e deixar pra lá e vai consertar depois. O Senhor está falando, não é para mandar embora, é para jogar fora, é para destruir. Aleluia. É para pegar o martelo, ó, pá. Glória a Deus. Glória a Deus. É para tomar uma atitude, irmãos. E tem o lado certo. Tá indo, tem dois. Um pensa diferente de você, mas para agradar você quer fazer a vontade dele, você quer fazer a vontade dela, mas o Senhor está dizendo: faça a vontade de Deus. Aleluia. Porque lá na frente ele e ela vai ver a honra de Deus sobre você. Aleluia. Porque você usou no momento certo a estaca e o martelo, e você foi vitoriosa, você será vitoriosa hoje.